Olá, Igreja Família, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Bonfim e nós estamos caminhando juntos na nossa leitura diária dos Evangelhos. Estamos mergulhando na vida e na obra de Jesus, nessa jornada de busca de nos aprofundarmos nos seus ensinos, nas suas instruções e de sermos modelados na nossa vida segundo a sua imagem. Nós estamos agora no capítulo 14 de Mateus. E quando nós chegamos no capítulo 14 de Mateus, dentre alguns acontecimentos que são muito especiais, eu quero chamar a tua atenção para o versículo 22. Diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é o fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. Esse texto é sensacional porque fala que Jesus ficou por algumas horas orando. Isso fala da importância da vida de oração, de como Jesus construía esse relacionamento profundo com o Pai. E tudo o que ele fazia porque ele ouvia as palavras do Pai, porque ele via o que o Pai estava fazendo a partir da sua vida diária de oração. E enquanto ele ficou ali por horas orando, os discípulos foram à frente. E quando chegou de madrugada, eles já estavam a alguns quilômetros à frente de Jesus. E Jesus, então, anda sobre as águas. Jesus começa a se mover sobre as águas. E é um detalhe, as águas não estavam tranquilas. As águas eram tempestuosas, havia um vento contrário, eles estavam lutando contra uma tempestade. E é muito interessante que, quando eles veem Jesus andando sobre as águas, eles não o reconhecem. E aí eles gritam: é um fantasma. E segundo o grego, não só a palavra grega, mas a cultura e a forma como essa palavra era usada na tradição, era como se eles estivessem vendo um espírito maligno. E olha que interessante, eles estavam no meio de uma tempestade e eles associaram imediatamente a tempestade que eles estavam enfrentando a um espírito maligno. Então, Jesus imediatamente, assim como disse a Moisés no Monte Sinai: eu sou eu, não tenham medo. Olha que lindo isso. Nesse momento, eles percebem que o que estava por trás daquele cenário não era uma ação maligna contra a vida deles, mas que o Senhor era aquele que tem governo sobre todas as coisas. Ele não só abre o mar, ele não só abre um caminho onde não havia caminho, ele anda sobre, ele está acima, ele é o eu sou. E por isso eles não precisavam ter medo. E isso é tão poderoso que Jesus não só anda sobre as águas no meio de uma tempestade, mostrando o seu governo, o seu poder e sua autoridade sobre todas as coisas, como também ele diz a Pedro: venha. E Pedro, junto com Jesus, consegue andar sobre as águas, consegue andar sobre uma tempestade, não só entre, mas acima. Isso é muito poderoso. Porém, Pedro, por um momento, tira o seu olhar de Jesus, olha
para a tempestade, sente a pressão do vento e isso faz com que ele comece a se desestabilizar. Então ele clama por Jesus: Jesus, salva-me. Então é muito importante nós entendermos isso. Quando nós estamos passando por momentos de tempestade, nós não associarmos isso ao maligno, ao inferno, mas entendermos que o nosso Senhor, o nosso Salvador é aquele que diz: sou eu estou aqui, não tenham medo. E mesmo que nós venhamos nos assustar com a força do vento, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que nos segura pela mão, Ele é aquele que não nos deixa afundar. E o mais lindo disso é que os discípulos, depois dessa experiência, encerram esse momento dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Essa experiência com Deus fez com que eles reafirmassem, reconhecessem que Jesus é o Messias, Ele é o Salvador e Ele é o ungido de Deus, aquele que tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe a entender a grandeza desse ensino e dessa experiência. Vamos continuar juntos nessa campanha, vamos continuar juntos no caminho, seguindo firmemente, perseverantemente os passos de Jesus, o nosso Salvador. Que Deus te abençoe e até o próximo.